E já de volta, é claro, esse é o seu programa Vida e Saúde. Aqui a gente recebe orientações, informações. E é tão bom quando você participa, quando você interage conosco. Portanto, seja sempre muito bem-vindo. E no tema de hoje estamos falando sobre alimentação e nutrição na geriatria, ou seja, uma alimentação saudável, equilibrada, para preparar-se para todas as fases da vida, principalmente na fase idosa, na melhor fase, como a gente chama, assim, mas com saúde. Isso que a gente está aqui hoje com um dos maiores especialistas nessa área, o Dr. Francisco Viana, médico geriatra e também homeopata. Ô doutor, aí tem muitas perguntas já chegando, graças a Deus. Vamos aí. A Roberta Cristina de Souza, de Mococa, São Paulo. Obrigado, dona Roberta. É até importante, assim, as pessoas já estão fazendo isso naturalmente. É importante quando você pergunte, fale um pouquinho mais de você, fale a sua idade ou a idade de quem você quer uma resposta, porque dá uma referência aqui para o doutor, viu? A mãe da Roberta tem 72 anos e tem hérnia no estômago. Faz uso de uma medicação, um protetor do estômago, dos Prazol da vida, doutor, e sente muito enjoo. Será que é devido ao remédio, né? É a nossa amiga Roberta. Olha, o uso desses medicamentos são bombas, né? Bombas de prótons, né? Que são os antiácidos, etc., né? Eles dão um alívio por um tempo. Obviamente, tem pessoas que prescrevem esse remédio por muito tempo. A gente não aconselha você tomar um remédio por muito tempo. Então, sempre que a gente aconselha é o seguinte, para ela ter sabaúizou, se não tem um outro processo no estômago que pode dar essa náusea. Por exemplo, uma gastrite enantemática, uma inflamação do estômago que está associado a esse refluxo, não é? Então, a gente aconselha ela que ela procure um colega gastroenterologista, o próprio geriatra, pedir uma endoscopia para ver se a medicação está bem orientada. Mas se ela usar também alimentos que possam ajudar na digestão, né, são os alimentos mais cozidos, não tão quentes, né, sopas de legumes, isso pode ajudar também a melhorar essa náusea. Agora, a náusea tem várias coisas, o fígado está envolvido, o pâncreas está envolvido, né, e o próprio estômago. O estômago, uma vez inflamado, na gastrite, pode dar náuseas, né? Entendi. Doutor, o Marcos Cícero Ferreira Melonari, de Campinas. Obrigado, Marcos, que Deus te abençoe, obrigado pela participação. Ele tem 63 anos, ele diz assim, ó, levanto e deito com dor e de vez em quando tomo um remédio, um anti-inflamatório, ele cita aqui. Existe alguma coisa que posso fazer para melhorar essa dor? Ele levanta e deita com uma certa dor, doutor, assim. É o nosso amigo Marcos. Tá, isso a gente chama de artrite ou um início da artrite com artrose, né, gente, né? Quer dizer, é natural que a pessoa com a idade tenha algumas dores, né? Não pode ter muitas dores. O uso do anti-inflamatório, por um tempo, ele vai ajudar. Agora, ele vai ter que buscar outras alternativas, como a própria fisioterapia ou a própria acupuntura, que eu também sou especialista em acupuntura, para que isso possa ajudar as dores e depois ver como é que está o sistema locomotor, né? Para ver se ele não tem já um processo mais avançado de artrite e artrose. Então, não só o anti-inflamatório, mas também complementos, a fisioterapia e observar o que é que está acontecendo ali. Doutora Maria Wanda da Silva, de Ibiá, Minas Gerais. Obrigado, dona Maria Wanda. Que Deus abençoe, obrigado pela participação. Eu estou com vasculopatia, né? O que é isso e como funciona? Pergunta nossa amiga Maria Wanda, doutor. Bom, vasculopatia é a inflamação dos nossos vasos, né? As artérias e veias. Geralmente você tem a vasculopatia arterial, que é das artérias, e a venosa, né? Que é as varizes, por exemplo, inflamadas, né? Essa vasculopatia é uma coisa que vai acontecendo com o tempo, né? Geralmente, e vai havendo uma sobrecarga ou do retorno venoso, que é das veias da perna, por causa das varizes, etc., ou as artérias ficam com as placas inflamadas, né? Esse processo inflamatório, ele é uma enfermidade progressiva e deve ter uma causa anterior, a própria diabetes, como eu falei para você, heranças familiares, né? Obstruções arteriais, tudo isso pode levar à vasculopatia. Então a gente acha que isso é uma área interessante que deve ser olhada pelo cirurgião vascular. Tá? Doutor, a partir dos 30, 40, sei lá, né, já que começa o corpo já perdeu algumas, né, das suas funções no auge, enfim, já está... Né? Quais são os exames assim que não podem faltar, doutor? Bom, a gente sabe que uma das grandes causas de morte, né, é o sistema cardiovascular, então parte do cardiologista, não é? Depois você tem
A prevenção a nível pulmonar, né? Também ver como é que está a função respiratória. Então, cardiorrespiratória é uma coisa que tem que tomar cuidado. As enfermidades degenerativas são mais difíceis de aparecer, como câncer, outros problemas degenerativos. E depois nós temos progressivamente, de acordo com a constituição de cada um sistema. Um é mais nervoso, né? Tem mais problema de insônia. Outro é mais, vamos dizer assim, mais calmo, mais lento, tem problema para levantar. Então a gente tem que analisar em cada caso, em cada constituição, aquilo que é pertinente, a gente dá um estímulo preventivo. Existem várias maneiras de fazer a prevenção, né? Eu sou favorável à prevenção de forma natural. Quando a prevenção natural não é possível, utilizando produtos naturais, complementos, minerais, vitaminas da ortomolecular, eventualmente menos medicamentos lesivos, né? A gente pode depois associar medicamentos mais modernos que são, de uma certa forma, adaptógenos. Então, vai adaptar você a uma nova situação. São os remédios de longa duração. No caso da hipertensão, você faz isso, onde você utiliza beta-bloqueadores, diuréticos, etc., né? Prevenindo a parte cardiovascular. E existe também, hoje em dia, coisas que você pode fazer que são complementos, né? A própria fisioterapia, a hidroterapia, coisas que vão ajudando na parte cardiovascular. Caminhar, exercício, né? Sempre com orientação, não é? Pode ser pouco, mas é importante deixar o corpo em movimento, doutor. Às vezes eu falo, até eu me cobro, que eu ando meio preguiçoso, né? Pai, anda, pai, tal, eles falam para mim. Então agora eu já fiz um plano, vou começar, assim que esfriar um pouco mais, voltar à minha atividade. Sempre fiz muita atividade. Ultimamente, por compromissos, etc., a gente acaba esquecendo, né? Mesmo até a comida que você quer, às vezes, aí você olha aquele bifão, aquela coisa, dá aquela vontade. Mas de vez em quando, não tem problema você tomar um copinho de vinho, comer uma gordura a mais. O que não pode é manter esse ritmo o tempo todo. Ou seja, comer isso o tempo todo e não ter onde gastar, né, doutor? Gastar você vai na churrascaria todo dia, não que seja ruim, é gostoso, mas não é tão saudável como se você fizesse uma alimentação mais com cereais, com legumes, com frutas, etc., né? Mas você pode ir na churrascaria todo dia se você for dono, porque a situação que a gente está vivendo não dá, né? Doutor, vamos lá para Santa Cruz, Rio Grande do Norte. A nossa amiga Rita Salete de Oliveira Cruz. Obrigado, dona Rita. Ela está parabenizando o programa, ela gosta muito do senhor, doutor. Está dizendo assim, o doutor é fantástico aqui, a gente aprende demais. Obrigado. Quando como carne, olha o assunto carne, bovina, fico com bastante afta na boca, principalmente na língua. Eu gostaria de saber qual é o motivo, se a carne tem alguma coisa a ver com isso, o aparecimento de aftas. Nossa amiga Rita Salete, doutor. Então, na realidade, a carne é proteína, então tem que ter uma enzima para digerir. A carne também acidifica, né? A carne pode gerar um pouco mais de ácido úrico, não é? E as aftas, você tem duas coisas, ou reações alérgicas, né? Ou hiperacidez. Então, eu acredito que se ela não tiver uma reação alérgica, ela tem hiperacidez. Então, ela deve cozinhar um pouco mais a carne, usar uma carne de melhor digestibilidade, né? Tá? Aquele, como é que chama lá? Mais molinho, a carne mais molinha. Cozinha bastante, né? Ensopada, etc. E procurar mastigar bem e não acidificar, né? Não usar amaciantes na carne, que isso também doutor, isso também pode aparecer, por exemplo, uma pessoa que gosta de muita pimenta, isso pode facilitar ou não? Que eu saiba, a pimenta, se bem feita, ela é muito boa. Tem a capsaicina, etc., que melhoram a parte vascular e digestiva, ela é digestiva. Agora, se você come uma pimenta e depois sente uma coisa desagradável, para você não está tão bom. Então, eu gosto de pimenta, tem gente que não gosta. Eu me sinto bem, eu preciso mais da pimenta para a minha digestão. Tem outras pessoas que não. É que nem eu falei, mais ácido, menos ácido. Hipercloridria, hipocloridria, né? Entendi. A gente sente pelo hálito. Pelo hálito já dá para perceber. O hálito ácido ou aquele hálito mais A pessoa que não básico. gosta de pimenta, doutor, eu não sei, só o cheiro já me faz mal, doutor. Não, mas é uma questão de hábito. Mas faz bem, mesmo que dá aquela ardida, faz bem. Por que faz bem ou por que não faz bem? A pimenta, ela tem, além de vitaminas, minerais, etc., ela tem essas enzimas, a capsaicina, a capsina, né? Que isso é um estimulante para o próprio organismo, né? É um bioflavonoide de um lado e um estimulante do outro. Quer dizer, na realidade, a pimenta, ela é um complemento, ela é um carminativo, ele é um digestório, entendeu? Ele digere, não é? Agora,
Você pode usar os temperos também, que têm um efeito semelhante. Agora, se for bem temperado com uma pequena pimentinha, é uma delícia. Ô, doutor, aqui a Helena de Lima Búbola, de Itapira, São Paulo. Obrigado, dona Helena, que Deus abençoe a senhora e obrigado pela participação. Passou por um tratamento e precisou tomar umas vitaminas, tomou o complexo B, diz ela aqui, vitaminas para abrir o apetite, mas se sente fraca. Ela tem 65 anos, quer saber se comendo inhame aumenta a sua imunidade. E ela citou que ela toma um remédio para dormir, doutor. Tá. É a nossa amiga bem, Helena. Isso é um dos outros problemas que também existe no envelhecimento, a insônia, né? A perda do sono, etc. Isso é muito comum, não é? Agora, o fato dela sentir fraco, quer dizer, mesmo essas vitaminas que ela tomou, podem não ter sido absorvidas corretamente. Então, nós podemos dar um diagnóstico que a flora intestinal, a flora estomacal, não esteja tão regulada. Principalmente se ela já tomou alguns antibióticos no passado, isso mexe com a flora. Então, ela precisa ver uma coisa que chama-se probióticos. Probióticos são os bacilos acidófilos, né? Que você tem geralmente no iogurte, você tem até aquele que você toma, aquele amarelinho que vendem por aí, que você toma, que é também um probiótico, né? Você tem várias composições, né? Às vezes o queijo, certos queijos também têm, aqueles queijos não tão fortes também têm esses bacilos que ajudam na digestão. Então, com certeza, melhorando a flora, ela vai absorver melhor e vai melhorar o cansaço. Entendi. Ô, doutor, a gente está falando da alimentação e nutrição. E quando é que se faz o uso de um suplemento ou não precisa? Quando você esgota as possibilidades de absorção, ou quando a pessoa vem com uma enfermidade transgeracional de malabsorção de algum tipo, do selênio, por exemplo, os problemas de próstata, magnésio, os problemas arteriais, as vasculites, né? Nós podemos ver também o boro, ou na síntese dos hormônios da tireoide, por exemplo, você suplementa. Eu sou favorável à suplementação. Por um tempo, a gente dosa para ver qual é o melhor e depois vê como o organismo se adaptou novamente. Então, você não faz o suplemento o tempo todo. Você alterna esse suplemento, as vitaminas, minerais, bioflavonoides, aminoácidos. Depois, por um tempo, você melhora a flora intestinal e vê depois como é que esse organismo se adaptou. Se for necessário, repete depois, mas não constantemente. Isso que eu ia perguntar, doutor. Porque dá uma sobrecarga, inclusive é prejudicial à saúde. Isso que eu ia perguntar. Tem gente assim, que não almoça, que não janta, mas tem aqueles potes assim de suplementos, assim, aqui tem tudo que eu preciso, então eu não preciso de arroz, eu preciso de macarrão, não preciso de ovo, não preciso nada, porque aqui nesse pote tem tudo e só faz uso disso através dos shakes aí, doutor. Está errado. É a mesma coisa que beijar fotografia, né? Você entende? Você beija fotografia é um ato de amor, carinho. Agora, beijar ao vivo é melhor, né? Então, é isso que eu falo. O suplemento, ele tem o produto de uma forma artificial concentrada. É um suplemento. Então, isso para os astronautas, aquela dieta dos astronautas. Mas você precisa de coisas da natureza, né? De comida, né? Eu sou favorável à comida. Comida regional, cada tem a sua sabedoria, não é? A comida natural, de preferência, quanto mais natural, melhor, se possível, né? Porque nós temos veneno em tudo, e veneno é veneno para matar. Mata o bicho, mata o homem, tá? Deposita no organismo. E a comida que você gosta. Então, o que você gosta, dá uma escapadinha, varia um pouquinho dentro do seu modo de viver, siga conselho do seu nutrólogo, nutricionista, do seu médico, vai se dar bem. Doutor, é uma orientação mais que nada, assim, não é... A pergunta que eu vou fazer agora é orientação. A gente sabe que o nosso Brasil é maravilhoso e em se plantando tudo dá, né, doutor? Assim, mas os transportes de um alimento de região para outra, enfim, como é que a gente... Como saber que aquele tomate que a gente está comprando, que isso e aquilo, ele não tem carregado, assim, de um agrotóxico potente, conservante, enfim. E a gente vai lá, lava e come, faz salada, etc. E daí? Às vezes é difícil de evitar. Se você puder escolher, a gente fala, coma local. Estimule as pessoas que plantam ao seu redor. A comida é mais energética para quem mora. Até na macrobiótica, quanto mais perto o alimento, mais energético é. Aquela alimentação japonesa, macrobiótica. O da horta, né? Mesmo, né? Exato. E o agrotóxico, ele está dentro da proteína, está lá dentro. É difícil você tirar. Pode mergulhar, pode passar, existem coisas na internet. Aquilo não sai, aquilo está aderido. Então, nós temos que desintoxicar o organismo. Se não puder evitar tudo, fazer desintoxicações. Como? Existem sucos que ajudam a desintoxicar.
Existem limpezas de cólon que os terapeutas fazem, que é a colonoterapia, que também ajuda muito, limpando o intestino, vai dessobrecarregar aquela, vamos dizer, resquício de coisas que ficaram no intestino, chama colonoterapia, né? Isso os terapeutas fazem, os médicos realmente não podem fazer, mas os terapeutas fazem. Depois, usando alimentos intoxicantes. Os orientais sabem que os cogumelos comestíveis são muito bons para desintoxicação, e as algas. Então, você tem o cogumelo do sol, você tem o lingzi, que é um cogumelo que extrai com óleo. Pode ser um suplemento, doutor? Pode ser um suplemento? Um cogumelo mesmo, você pode comprar, vem em cápsulazinhas, ou o próprio o shiitake, né? E as algas, você tem a chlorella, você tem a alga natural que ajuda a eliminar metais pesados, né? Então você usa o seu organismo e tem produtos naturais também que ajudam a desintoxicar, né? Os famosos elixires, né? Antigos, em que você tem o elixir de uma planta e essa planta ajuda a desintoxicar o fígado, por exemplo, a silimarina, né? Que é uma planta que ajuda a desintoxicar o fígado, o próprio boldo. Opa. Então, você usa as coisas caseiras. Isso já começou a me interessar. Usa as coisas caseiras, usa o conselho do médico e usa fundamentalmente o bom senso. Isso é insubstituível, né? Doutor, tá bom o programa, gente. Vai participando aqui. Vamos lá, pergunta da Débora Figueiredo, né? Obrigado, Débora, pela participação. Ela assim, meu filho tem muita azia e desarranjo intestinal, diz ela. Temos notado que certos alimentos, quando ingeridos, lhe trazem desconforto. Gostaria de saber se existe algum exame de sangue que possa diagnosticar uma intolerância a glúten e lactose. Ele é um jovem de 22 anos. Muito obrigada, Débora de Campinas, participando. Débora, fez a pergunta, vai ouvir a resposta, Débora. Existe, na realidade a gente está falando de geriatrias, ele é jovem, né? Ele seria um médico mesmo do adulto, né? Mas tem duas coisas, se não quiser fazer um exame, faz a retirada do alimento por 6 semanas, no caso do glúten ou da lactose. E nessas 6 semanas, você vê se existem melhoras nos sintomas que apresenta. Depois ali você pode fazer testes, né, de intolerância ao glúten e à lactose, né? A lactose geralmente é muito detectada no início da infância, né? Os bebezinhos que apresentam muito vômitos, fezes indigeridas, etc., têm esse sintoma. O adulto, o sintoma fica mais moderado, porque ele já não consegue ter essa abundância sintomática. E no caso do glúten, né, você tem muito desconforto. Então, glúten e lactose são as coisas que você tem que ver. Existem exames, sim, para se fazer, né, exames clínicos, exames de intolerância, né, de que medem enzimas ou o próprio produto, né, a dosagem de determinadas componentes sanguíneos, né, mas retirar o alimento e fazer o teste clínico, eu acho que é um bom caminho para começar. Doutor, como é que a gente sabe, existe algum exame, né? Eu me lembro que uma vez o senhor veio aqui e foi um programa maravilhoso, que o senhor trouxe até uns aparelhos aqui que eu até fiz o exercício de segurar ali uma barra, sim, etc. Como é que a gente sabe que nós temos assim esse equilíbrio das vitaminas e proteínas necessárias? Como é que a gente sabe? Você pode dosar os minerais e vitaminas no sangue, no cabelo, na saliva, na urina, né? São as bases principais. Ou seja, onde eu posso pegar as informações para ver se... O sangue já é muito conhecido, você dosa cálcio, potássio, etc. e tal, dosa as vitaminas, né? A vitamina B, B5, B6, a vitamina D, a vitamina K. E esses exames, eles se complementam, né? Na saliva você também tem algumas dosagens interessantes, até de hormônios e minerais, vitaminas também. E no cabelo... Eu fiz, doutor, um exame desse, doutor, me deram um rolinho de algodão, ou seja, lá, que eu tive que molhar bem, mastigar bem e tirar para... isso, eu não lembro mais a função disso, era da saliva, doutor, assim. Então, aí você pode ser hormônios na saliva, né, que é o mais conhecido também, né, os hormônios na saliva, ou às vezes raspar para você ver teste genético, você raspa ali a parte interna da bochecha, por dentro da boca, e você faz compatibilidades genéticas, né, extraindo o DNA, não é? Agora, o mais importante é você observar, né? Então você observa como é que está o seu organismo, de que forma você vai, como são as suas fezes, como é a sua digestão, como está a sua pele, o cabelo, as unhas. Com isso você vai tendo dicas
de, se precisar complementar, ou qual o melhor alimento utilizar. Não é? No caso, unha, o senhor citou unhas, doutor, né? Está embranquiçada, Anemias, está falta de quebrando cálcio, demais. Tudo isso pode dar fraqueza nas unhas, né? E doenças pulmonares e hepáticas também pode dar fraqueza nas unhas. Não é? Fraqueza, ela também, quebra né? fácil, fica rachadinha, como é que é? Você tem a conformação da unha e você tem a textura da unha. A unha, ela tem que ter uma textura de posição, ela não pode se quebrar com facilidade, aí são deficiências de minerais, né? E a unha, ela não pode ser muito grossa. No caso, tem pessoas que têm função da tireoide diminuída, as unhas ficam grossas, mais escurecidas, né, em alguns casos, né? Então, todos os fâneros, que é cabelo, unhas e pelos, nos dá uma indicação do sistema geral. Então, não existe uma regra específica, né? Olha, coma isso que vai melhorar a unha. Entendi. Agora, se você precisar de cálcio, você vai saber que você ingerindo mais cálcio vai melhorar a sua unha, vai melhorar os seus ossos, vai melhorar a comunicação dentro da célula, né? O cálcio está na membrana, que ele fica na portinha da membrana. Entra e sai coisas da célula, né? É bem interessante, tem poros que tem cálcio lá dentro. Entendi. Agora, o alimento, ele não é cálcio, ele não é potássio, ele não é vitamina. O alimento é uma informação contida dentro de um processo único. Uma banana é uma banana. Uma banana não é porque tem vitamina C que é banana. Então, aquilo que você falou, o cara vai tomar uma cápsula de vitamina C ou vai chupar uma laranja. A laranja é laranja, ela tem outras propriedades, tem outras funções e tem a informação, que o organismo precisa dessa informação, que também é um nível assim, mais sutil, energético, não é? Então, você pode combinar os alimentos de forma literal, quer dizer, eu ponho cálcio, ponho isso, ponho aquilo, que no meu ponto de vista é uma coisa assim muito simples, mas não atinge o que precisa, ou combinar os alimentos pelas suas propriedades. Então, se você pega um alimento que tem uma propriedade que é melhorar a função intestinal, por exemplo, o bagaço da laranja, pelas fibras, você sabe que aquele bagaço de laranja é muito melhor que você tomar um remédio que é um facilitador, um laxante, por exemplo, entendeu? Então, claro, você não vai comparar as coisas. Um é um produto elaborado artificialmente através de uma ideia, outro é uma coisa da natureza. A natureza sempre é melhor. Nossa, que maravilha, gente. Quantas informações. Dá tempo de você escrever, participar e interagir do programa. Vou chamar mais um intervalo na sequência. Muito mais informações para você que está acompanhando o programa Vida e Saúde. É seu. Volta já só para você.